Excepcional dia para todos. Hoje nós vamos ter uma bela de uma aula sobre mudanças com a Luciane. Gratidão, Luciane. Obrigado, Aline. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, hoje o tema vai ser mudança. E eu vou fazer uma identificação. Eu me chamo Luciane Pulig, trabalhei como empresária a minha vida, vamos dizer, praticamente inteira. Eu fui praticamente 30 anos dona de uma indústria. E num dado momento da minha vida, eu não sentia que fazia mais sentido o que eu vinha executando. Executei tudo que eu fiz, tudo que eu escolhi, eu sempre fiz com muita dedicação. E, e esses dias atrás, né, a Carol falando, às vezes a gente entra no piloto automático e a gente vai trabalhando, 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 a gente nem se importa se realmente é aquilo que a gente quer ou se é aquilo que a gente precisa ter. E chegou num ponto que eu falei, não faz mais sentido eu continuar aqui. Então, começou uma grande mudança na minha vida, um encerramento de um ciclo para a abertura de um novo ciclo. E este novo ciclo, ele veio assim, depois de muitas orações, depois de muito joelho no chão, depois de muita conversa, muita análise, e aí houve a mudança e eu fiquei por um tempo em stand-by, até eu voltar a trabalhar. E voltei a trabalhar numa área que eu domino, que era consultoria, na parte financeira, mas não era mais a área que eu queria. Então, tecnicamente, o que que o organismo faz com a gente? Trava. E você não consegue mais ter conexão, discernimento, e o negócio não vai. E aí eu encontrei um instituto aqui em Prudente, que chama Instituto Arpia, que dá cursos, que faz um domingo terapêutico para chamar de seu, que é um dia que você vai entrar em contato com você vai se questionar e você vai viver momentos inesquecíveis. E ali começou, ele puxou o fio do meu novelo. E eu comecei a olhar para mim com amor, sem julgar, analisando, mas sem me torturar, sendo gentil comigo e dizendo: ah, não está na hora de fazer algumas escolhas? E foi aí que eu comecei a minha mudança. Hoje eu sou terapeuta integrativo, trabalho com um nicho da terapia que não é psicologia, é diferente. Ele trabalha pontual na dor. São 5 sessões que você desvenda alguns pontos que estão bloqueados através de conversas e hipnose. Então, tecnicamente, este é o meu primeiro curso. E eu fiz barras de axis, que trabalha com energia. E fiz radiestesia, que também trabalha com gráficos e energia. E estou fazendo reiki, que é energia pura. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer, eu comecei a aplicar, né? Eu tenho uma amiga que também é terapeuta e nós trocamos essas terapias. Uma faz barras na outra. Toda semana a vida começou a fazer plum, 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 começou a andar. E chegou no final do ano, todo mundo tem que trabalhar muito, nós temos uma relaxada. Quando chegou em janeiro, a primeira
o primeiro indício de que alguma coisa estranha estava ocorrendo foi o meu personal. Um dia ele me perguntou assim para mim: Luciane, você parou de fazer barras? Eu falei: por quê? Ele falou: você não percebeu que você está na iminência de uma crise? Você está dura. Sua elasticidade mudou. Eu falei: E aí, eu falei assim, aí nós começamos um pouco antes de eu começar a fazer meditação. E aí, eu percebo que eu não conseguia mais fazer nos meus gráficos. Eu me desinteressei pelos meus gráficos, que é coisa que eu amo. E eu entrou, aí chega, acho que é uma das melhores mudanças na minha vida. Eu fui convidada para entrar nesse grupo. E no primeiro dia que eu fiz a, a meditação, que a Aline ensina a gente a voltar para si, a se esvaziar, a aprender a respirar, certo? Eu deitei de novo, eu dormi 1 hora. Quando eu acordei, eu tinha o resultado de 10 dias andando em círculo de um problema, que era um, um, uma planilha de Excel que eu estava resolvendo uma situação e eu não conseguia andar. Eu falava, gente, não é possível. Eu domino isso de olho fechado, não é possível. Eu fiz, foi no primeiro dia. Começou a minha mudança. E após isso, eu me senti uma vontade enorme de voltar para os gráficos. Eu tinha 3 pendentes, voltei para o meu gráfico. Em 2 dias eu liberei, porque demora 2 horas e meia, mais ou menos, para você abrir a sequência de gráficos. Aí eu falei, vou fazer uma experiência comigo. Fiz um gráfico, chama Turbilhão. E começou assim, eu falei, quero 2 semanas depois, eu estava trabalhando até 9 horas da noite. Aí entra a Carol, o vício do trabalho. E vício em trabalho. Então, o que a meditação, enfim, trouxe para a minha vida? A meditação me destravou a cognição completamente. Eu vinha me incomodando que eu não consigo, eu não assisto mais muitas coisas na televisão, eu já não assisto mais, e agora eu assisto menos ainda, só o que realmente me interessa. Mas eu andava muito pregada no celular. E com isso, eu deixava de fazer caminhada, eu deixava de ler um livro, eu deixava de descansar mais cedo. Eu era morcego, eu ia dormir 1h30, 2 horas da manhã. Com a meditação, eu consegui me desvencilhar do celular, focar, fazer o meu trabalho mais direcionada, mais rápido, consequentemente melhor. Eu voltei a me alimentar melhor. O meu ouvido está como se eu tivesse destampado. Eu escuto o que está no entorno inteiro. Eu não, e é muito engraçado. Eu estou escutando, eu escuto a Aline falar assim: não julgue e não analise, solta. Ela fica dentro da minha cabeça falando isso. Eu falo, amém, soltando. Eu estou aqui conversando e eu estou escutando os barulhos. Tá tudo bem, são só os barulhos. Eu não escutava antes. Eu tinha uma deficiência, talvez por não ter cozinhado por muitos anos, do paladar. O meu paladar mudou, até a minha forma de comer mudou. Antes eu comia muito rápido, agora eu estou comendo mais lento. E fora isso, a paciência, a alegria, a realização, a meditação me trouxe, né? Então, eu queria propor umas perguntinhas que é para que vocês façam essas perguntas para vocês.
entendeu? Porque tem muitas coisas que a gente vai empurrando, empurrando, levando. Não é procrastinando, é empurrando. Ah, depois eu olho, depois eu vejo, né? E que às vezes a gente precisa escolher. Mudança é uma questão de escolha. Você analisa, não precisa julgar, analisa. Ai, será que tá legal? E aí você escolhe, eu quero permanecer aqui ou não? Fazer uma proposição diferente na minha vida. Nada impede de você mudar e ir lá na frente, experimentar e falar, não, não é isso que eu quero. Muda, volta. Nada impede de você voltar. Ninguém vai te julgar. A vida é sua. Primeiro lugar, a vida é sua. Segundo, você tem que decidir se você quer mudar. Que nem nós temos o Paulo. O Paulo teve uma escolha, mas mais do que a escolha, ele teve uma decisão. Ele decidiu que ele não quer mais ser tabagista, que isso não está fazendo bem para a saúde dele, da família dele, enfim, não importa. Ele decidiu. O que que ele fez? Ele fez uma atitude e ele executou uma atitude. De que forma? Ele procurou um médico, ele vai, se quiser tomar remédio, se for necessário, sim, tomar remédio, por que não? Às vezes é importante naquele momento que você está muito estressado, tomar um relaxante, por que não? Não há problema nenhum. Você está passando, às vezes, por um problema muito difícil e que você precisa de uma ajuda. E às vezes um remédio é uma ajuda, né? A meditação é uma grande ajuda. E aí, o que acontece? Você está executando, você está dizendo para você: agora eu não quero fumar, daqui 10 minutos a gente conversa. Daqui 10 minutos você enrola mais 10. E assim você vai, quando tiver insuportável, você vai lá e fuma. Não há problema nenhum. Tudo bem. Mas você está executando, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, que essa é uma das perguntas mais difíceis que tem para responder. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Eu sou terapeuta, então eu vou contar para vocês o que é que todo mundo me responde quando eu pergunto assim: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Meu filho, a minha mulher, minha família, meu trabalho, meu isso, meu aquilo outro. Falei, gente, morreu. Morreu. Como é que você tem tudo isso se você não tem você? Me conta. Então vamos para dentro do avião. Se ninguém teve no avião, já assistiu o filme. Fechou a porta do avião, quer que a aeromoça fala? Primeiro, vamos colocar, ó, se acontecer algum problema, vai cair a máscara na tua frente. Coloque a máscara, amarre ela e depois você vai colocar no quem está do seu lado, se for necessário. Porque senão você desmaia e se existir uma possibilidade de você se salvar, morre você e o do lado. Tá na hora, eu acho que a meditação ela veio fazer isso com a gente, trazer a gente para o presente, mas precisamos escolher estar dentro do nosso presente. E você? Cadê você na tua vida? Quando foi que você foi tomar um café com você? Ai, tirei meia hora. Todo mundo para lá, eu vou tomar o meu café aonde? Ali na padaria, na confeitaria, na onde você quiser. O café é seu, mas sem ninguém. Aquele momento que é seu, que você vai falar assim: o que é que eu vou pensar? Não vou pensar em nada, eu vou para a caixa do nada. Eu só quero saborear tranquilamente um café, olhar as pessoas passar, ou comer um docinho, ou comer um salgado, e ponto. Quando é que você fez isso pela última vez? Quando é que você se deu um dengo, um presente?
Quando é que você passou, como eu, passo no mercado toda semana com a minha mãe e paquero uma orquídea que ela é rosa e azul. Faz 2 meses que eu tô paquerando ela. Minha mãe fala, Luciane, mais uma não. Eu falo, ai mãe, para de me encher, eu vou comprar ela. Entendeu? Esses dias atrás, lembra que eu mostrei as 2 orquídeas? Eu passei, eu fiquei louca, apaixonada. Eu falei, ai, eu mereço me dar 2 orquídeas, mais 2. Eu me dei, entendeu? Então, antes, eu não fazia, mas aquela azul e a cor não estava muito bonita dessa vez, mas da próxima eu vou me dar outra. Então, eu falo assim, hoje eu parei e escolhi me escolher. Escolhi mudar uma coisa muito importante na minha vida. A vida inteira eu passei dizendo só sim. Você tem que ser tecnicamente boazinha. Para, pode parar. Nem sempre ser boazinha é a melhor solução, porque você é boazinho pro outro e mal com você. Não tá na hora de você deixar de ser o lobo mal para você e virar a bobozinha, né? De olhar para você e falar assim: poxa, eu mereço, eu tenho direito. Eu só falo não para mim e para todo mundo eu só falo sim. Não está na hora de eu falar sim para mim e não para o outro? Não, agora eu não posso. Vamos marcar um horário para eu fazer para você. Não é que você não vai fazer para o outro, mas é que você vai fazer na sua hora, quando você puder. Ah, eu preciso ir ao médico, ok. Então você me avisa o dia que você vai ao médico, que eu vou marcar aqui na minha agenda. Eu te levo. Se eu puder ficar com você lá, eu fico. Se eu não puder, eu te levo, você pega o Uber e volta. Então, a gente que as pessoas às vezes sobem em cima de você e faz com que você, sabe, fique exaurido. É uma cobrança desmedida às vezes. E às vezes não é nenhum outro, é a gente. É a gente que fica se colocando no último lugar da fila, né? Que nem essa história que eu falei. Quem é você na fila do pão? É bem assim. Não sou ninguém? Não, não. Autoanalise-se. Construa esse hábito dentro de você. Olha. Se for necessário, pegue uma caneta, pegue um papelzinho, ó, risca ele. De um lado sim, do lado não. O que é que tá legal e o que é que não tá legal. Enxergue. Às vezes é impossível você, na sua cabeça, você conseguir olhar com clareza. Mas se você se permitir fazer esse exercício, ele vai te ajudar muito a entender que você precisa escolher você. Tem momentos que a gente precisa escolher a gente. E normalmente a gente não, 99, aliás, 100% de quem pessoas que sentam na minha frente escolhe todo mundo, menos assim. Quando eu pergunto assim, você tem um momento de lazer? Ela, momento de lazer? Que momento de lazer que eu tenho? Você tem o seu momento de lazer? Não é a família, eu não estou contando a família já está aí. É o seu momento de lazer, de você sair, ir lá, cortar o cabelo, tomar uma cerveja, sentar com um amigo, ter um tempo para você jogar uma bola, sei lá, fazer o que você quiser, mergulhar no rio, no mar, não sei. Mas comece a olhar para você e veja que mudanças eu preciso fazer na minha vida. Que mudanças eu posso deixar para amanhã? Mas uma mudança que você não pode deixar mais para amanhã é deixar de olhar para você.
ok? Eu queria ensinar, Aline, se você me permitir, o exercício do pêndulo. Eu gostaria de contar para vocês que todos nós somos um pêndulo. Vocês sabem o que é um pêndulo? Era só um minutinho, deixa eu pegar o deixei ali dentro. Peraí. Ai, sorte, eu deixei ele aqui. Este é um pêndulo. Vocês conseguem enxergar? Isso daqui é um instrumento da radiestesia. E o que o pêndulo faz? O pêndulo te dá respostas. Que resposta? Resposta direta, não faça curva. Então, se eu perguntar assim para ele, eu sou a Luciane, ele vai fazer. Eu sou a Luciane, ó, minha mão tá parada. Sim. Aí eu vou perguntar, eu sou a Aline, ele vai virar do outro lado. Presta atenção. Tá vendo? Então, isso daqui, você é um pêndulo. Então, como é ser um pêndulo? Às vezes você está em dúvida se aquela pergunta, se aquela resposta é mesmo a que você precisa ter. Então, o pêndulo, ele pode te ajudar a escolher, a ter um pouco mais de certeza se a sua resposta é aquela mesma, tá? Então, todo mundo tem que estar em pé. Todo mundo tem que estar em pé. Deixa eu mostrar para vocês como que é. Ó, eu vou fazer para que vocês, eu vou fazer de lado para vocês entenderem. Deixa eu acender um pouco mais a luz. Espera aí. Então é assim, ó. Você vai colocar a sua mão no longo do seu corpo e a sua perna vai descer no mesmo alinhamento, tá? Então você vai respirar fundo e você vai fechar os seus olhos e falar assim: sim, para frente. Presta atenção, vou fazer para vocês verem. Sim, para frente. Não, para trás. Você não vai cair, tá? Então agora vamos fazer para vocês se calibrarem. Sim, faça, sim, coloque para você. Sim, para frente. Não, para trás. Agora você fala assim na tua cabeça. Eu sou o Paulo, o Renato, a Cris, ali. Fala o seu nome para você ver. Agora você fala que você é a Luciane. Percebeu? Então, o que é o exercício do pêndulo? Entendeu? Isso é o exercício do pêndulo. Você vai fazer perguntas para você. São que pergunta. Eu já tive situações de eu ter paciente que eu teria que fazer barras e alguma coisa estava me apertando. Ela não estava bem e barras é uma troca de energia muito grande. E eu sabia que ela precisava, mas eu não tinha certeza se era o momento certo para fazer barras nela. E ficou muito marcado isso para mim. E eu fiz esse exercício em pé. Eu falei assim, tá na hora de fazer barras na fulana? Não. Não, bota aí, quase que eu caio. Aí eu falei, vou pegar o pêndulo. Tá na hora de fazer? Não. É, Ela precisa de barras? Sim. Eu preciso esperar mais uma semana? Sim. Daqui uma semana, efetivamente, é hora de fazer barras nela? Sim. Entendeu?
Então, eu estou dando um exemplo para vocês que realmente aconteceu comigo. E depois de uma semana, eu fiz barras nela e ela destravou muitas coisas. Então, eu falo assim: olha, tudo na vida da gente é uma escolha e a mudança é uma das nossas maiores escolhas. Se nós decidirmos mudarmos, ninguém vai nos parar, entendeu? Porque se nós não fizermos uma escolha consciente de que temos que olhar para esse ser humano que veio para a Terra com uma missão, com um propósito. Eu não encontrei o meu propósito ainda. Você fique tranquilo. Você vai encontrar. Na hora certa, na hora que você estiver pronto, preparado, o seu propósito vai vir. Se ele chegou antes, ótimo para você. Você vai ser um melhor executor. Se ele chegou um pouco depois, ele vai ser muito bem-vindo. E terminando a minha humilde palestra, eu queria lembrar de um professor que foi um dos que me provocou a muitas mudanças. Ele falava num exercício da matéria dele, ele dizia que nós temos fases na vida e a fase depois dos 50 anos, o nosso olhar muda. Nós buscamos outras coisas que, quando mais jovens, a gente não olha. E é verdade. Eu ficava zoando ele, falava, professor, a vida lá acabou nos 50, nos 60. Ele falou, não, acaba de começar. Por um lado, é verdade. Acaba de começar para muitas coisas, inclusive para essa fase que filhos já estão grandes, filhos, né? Você tem uma outra dinâmica, você já construiu o seu, a sua vida, ou ainda está construindo. Por exemplo, eu construí minha vida, mas eu decidi revirar o avesso. E aí, começa de novo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. E é o que eu quero. Então, mudança, ou você escolhe, ou ela te escolhe. É como o rio. Eu sempre gosto da história do rio, porque o rio, independente de onde ele nascer, ele só tem um destino. E ele pode não querer, ele pode ter medo, ele pode qualquer coisa, mas um dia ele vai chegar no mar. E ele vai deixar, ele não é que ele vai deixar de ser rio, ele vai se tornar oceano, ele vai fazer parte do todo. Então, vamos analisar o nosso rio e vamos chegar no oceano, vamos agilizar a nossa chegada no oceano e termos muito mais possibilidades, porque o oceano é a possibilidade infinita. Que todos vocês tenham um excelente domingo. Muito obrigado pela oportunidade, Aline. Muito, muito obrigado por você estar puxando os meus fios e fazendo com que eu chegue aqui e, e entregue um pedaço meu. Eu sei que eu fiquei muitos dias pensando o que é que eu ia falar de mudança. Mas antes de eu falar dos outros, eu sei que não é muito, às vezes, adequado falar de si, mas não há como falar de mudança se eu não falar da minha real mudança. E a minha real mudança não é só para mim, ela é para mim e para todo o meu entorno, familiar, para os meus amigos, entendeu? Então eu queria deixar um pedacinho meu para cada um de vocês e saiba que qualquer um que precisar, eu estou aqui. Sendo como terapeuta, sendo como amiga, nós somos hoje, esse grupo é uma família, com todas as suas diferenças. Para mim, ele é
a minha outra família de escolha. E a gente pode escolher, né? Então, é vocês também, eu rezo por vocês todos os dias, vocês estão nas minhas orações. Tá bom? Um beijo. Gratidão, Lu, gratidão. A nossa história, ela não é só nossa, né? A nossa história é um poder de uma parábola que transforma vidas. Então, gratidão por você ter aberto a sua história, porque a sua história, ela pode ser o que está faltando para alguém também seguir a própria história, né? Então, é muito gostoso de ouvir histórias, né? O ser humano, ele foi feito para ouvir histórias, né? E a gente passa conhecimento através de histórias. E a história real é a melhor história que existe, né? Vamos respirar? E depois eu vou propor a mesma tarefinha que eu propus ontem, da gente desligar todo mundo, mas se permitir um tempo para si de meditação. E daí você que vai saber quanto tempo é esse. Eu tenho feito isso, eu desligo aqui e medito 20 minutos, 20 a 30 minutos, depende do horário que as crianças acordam aqui. E eu tenho feito escolhas a partir desse período. E produzido muito, porque é o momento de falar com Deus para mim. E ele me manda várias ideias. E uma dessas ideias foi que o próximo grupo precisa ser o último. Mas não que vai acabar, ele vai mudar, né? E hoje é um dia adequado para falar sobre isso. Ele vai mudar porque eu quero proporcionar um outro projeto para quem já está precisando avançar. Já passou do inicial. Vocês já passaram do inicial. E vai ser uma dedicação maior para mim, então eu preciso parar com os 14 dias de jornada, né? Mas foi assim, extraordinário perceber que a gente já gerou muita informação, muito material para quem está só no YouTube, né? Então, a gente não vai deixar ninguém desassistido, tá tudo por aí. E a gente vai fazer um último grupo, que vai terminar no dia da Páscoa. Sem querer, aconteceu isso. Então, o próximo grupo 5, que vai ser o último, vai ser muito especial, vai terminar no dia da Páscoa. E depois da Páscoa, vem mudanças. Não é? Passamos pela Quaresma. Momento de metamorfose, de transformação, até de Jesus Cristo. Vamos respirar e depois meditar sobre isso, tá bom? Espreguiça, espreguiça. Ai. Solta todo o ar. E depois eu quero saber, depois dessa tarefa, manda lá o que vocês sentiram depois da meditação, tá? Manda lá no grupo. Agora solta todo o ar de novo. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura.
Aproveite o fluxo natural dessa sua respiração. Desligue aqui com a gente. Apague as luzes. Fique só com você. Introspecte. Um excepcional dia para todos.